pessoal, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui hoje, gente, para dar continuidade à leitura de O Mestre e Margarida. Se você me acompanha, sabe que lá em agosto de 2021 eu dei início a esse desafio literário, que é aquele quadro, vamos chamar assim, onde eu faço a leitura dos livros, eu gravo, edito e posto aqui para vocês. Então, assim, em agosto eu decidi ler O Mestre e Margarida, né? Essa obra aqui fantástica, do Mikhail Bulgakov, ucraniano, né? Muita gente acha que ele é russo, mas ele é ucraniano, tá? E aí, gente, acabou que por conta de trabalho, por conta de mudanças, né, que eu precisei mudar de trabalho e demandou um certo tempo, uma certa atenção especial. E aí, começando um novo trabalho, eu não consegui mais dar conta de gravar. E eu meio que me perdi no cronograma. E eu falei, já que tá zoado mesmo, vamos deixar pra depois. Só que aí a coisa foi andando, foi caminhando e acabou que não deu tempo. Só que eu preciso terminar a leitura. Tanto porque eu quero muito saber o que acontece, porque é uma história muito interessante, muito louca, muito doida, mas que tem um quê aí de reflexão e tudo mais. Se você tá acompanhando a leitura, você sabe o que eu tô falando, né? Mas assim, eu falei, vou terminar pelo menos esse, né? Porque preciso, certo? Se você viu o primeiro vídeo de 2022, sabe que o Desafio Literário, ele mudou o formato, né? Vai mudar o formato a partir de fevereiro. Então, assim, eu não vou mais fazer leitura, gravar a leitura dos livros. Eu vou propor uma leitura para vocês, vou passar um cronograma que você pode ou não acompanhar, isso é opcional. E aí, ao final desse período de leitura, eu vou trazer um vídeo ou uma live para debater esse livro, ou para expor alguns pontos, enfim, etc. Tá? É isso. O cronograma, por ter zoado tudo, eu vou editar, né, os vídeos anteriores. Eu também vou fazer algumas mudanças aqui para poder ficar tudo certinho. Mas assim, a princípio o cronograma era 2 capítulos por dia, tá? Então eu vou manter isso daí. Só que a diferença é que eu vou gravar, né? Eu tô gravando esse vídeo agora. Eu vou gravar tudo de uma vez e postar tudo de uma vez, porque daí você assiste o restinho do livro aí, né? Da leitura do livro. Belezinha? Então vamos lá, gente. O Mestre e Margarida, para dar aquela resumida básica. A visita do diabo lá na Rússia, lá em Moscou. O diabo chega com a galera dele, entendeu? Um gato esquisito lá, uma mulher também, enfim. Isso sim, que eu me lembro, assim, por cima da história. E também ele chega e ele começa a causar, gente. Ele começa a causar muito. Pessoas morrem, perdem a cabeça, literalmente, né? E, né, aparentemente ficam loucas, vão parar no hospício, mas porque vem com uma história e tal. Mas enfim, gente, é uma história que até o presente momento eu estou gostando bastante. E como eu já havia mencionado, acho que já, né? Eu concluí a primeira parte ainda em agosto. E aí agora eu vou dar continuidade, então, na parte 2, começando a segunda parte aqui, ó. Segunda parte, tá? A minha edição é essa da Editora 34, a tradução é muito boa. Gostando bastante. E vamos lá, então, capítulo 19 e capítulo 20 hoje, beleza? Então, qualquer coisa, gente, vai comentando aqui, tá bom? Você já leu o Mestre e Margarida? Gostou? Qual foi o desfecho? Não dê spoilers. Só me fala se você gostou, tá bom? E não esquece de deixar no like, comentar e, como eu já falei também, se inscrever e tudo mais. Compartilhar, tá bom? Vamos lá então, capítulo 19, Margarida. Venha comigo, leitor. Quem lhe disse que não há no mundo amor verdadeiro, fiel e eterno? Que cortem a infame língua desse mentiroso. Venha comigo, meu leitor, apenas comigo e lhe mostrarei tal amor. Não, o mestre estava enganado ao dizer com amargor a Ivaniushka, no hospital, quando já passava da meia-noite, que ela o tinha esquecido. Isso não seria possível? Claro que ela não esquecera. Antes de tudo, revelamos o segredo que o mestre não desejou revelar a Ivaniushka. Sua amada se chamava Margarida Nikolaevna.
Tudo o que o mestre dissera a respeito dela ao pobre poeta era a mais pura verdade. Descrevera a amada de forma fiel. Era bela e inteligente. Ah, isso só é necessário acrescentar uma coisa. Pode-se afirmar com segurança que muitas mulheres teriam dado o que fosse preciso para trocar a sua vida pela de Margarida Nikolaevna. Sem filhos e com 30 anos, Margarida era casada com um especialista dos mais graúdos, que além disso fizera uma descoberta importantíssima e significativa para o Estado. Seu marido era jovem, belo, bom, honesto e adorava a esposa. Os dois, Margarida Nikolaevna e o marido, ocupavam todo o andar superior de uma maravilhosa mansão com um jardim em uma das travessas perto de Arbat. Um lugar encantador. Qualquer um pode verificar, se quiser dirigir a esse jardim. Basta falar comigo que eu dou o endereço e mostro o caminho. A mansão existe até hoje. Não falta dinheiro a Margarida Nikolaevna. Margarida Nikolaevna podia comprar tudo o que lhe agradava. Entre os conhecidos do seu marido havia gente interessante. Margarida Nikolaevna nunca encostou em um fogareiro. Margarida Nikolaevna não conhecia os horrores da vida em um apartamento compartilhado. Em suma, era feliz? Nem por um minuto. Desde que, aos 19 anos, casara-se e fora viver na mansão, não conhecia a felicidade. Deuses, meus deuses, do que essa mulher ainda precisava? Do que precisava essa mulher, em cujos olhos ardia sempre uma chama incompreensível? Do que precisava essa bruxa levemente estrábica de um olho, que se enfeitava com mimosa na primavera? Não sei, desconheço. Pelo visto dizia a verdade. Precisava dele, do mestre, e de jeito nenhum de uma mansão gótica e de um jardim separado, nem de dinheiro. Ela o amava, ela dizia a verdade. Até eu, narrador veraz, porém uma pessoa de fora, sinto um aperto no coração ao pensar no que Margarida experimentou ao chegar à casinha do mestre no dia seguinte, sem felizmente ter conseguido falar com o marido, que não regressara no prazo estabelecido, e descobrir que o mestre não estava mais lá. Fez de tudo para apurar qualquer coisa a respeito dele, e é claro que não apurou absolutamente nada. Então retornou à mansão e voltou a viver como antes. Porém, bastou a neve suja desaparecer nas calçadas e das ruas, e bastou o vento úmido e irrequieto da primavera assomar pelos postigos, e Margarida Nikolaevna ficou mais angustiada que no inverno. Chorava com frequência e em segredo, um choro longo e amargo. Não sabia se aquele que amava estava vivo ou morto. E quanto mais passavam os dias desesperados, mais lhe via a ideia, especialmente ao crepúsculo, de que estava ligada a um morto. Era preciso esquecê-lo ou morrer, pois arrastar uma vida daquelas era impossível. Impossível. Esquecê-lo, custasse o que custasse. Esquecer. Só que ele não se deixava esquecer. Esse era o problema. Sim, o mesmo erro, dizia Margarida, sentada junto à estufa e olhando para o fogo aceso em memória daquele que ardera enquanto ele escrevia sobre Pôncio Pilatos. Por que eu o abandonei naquela noite? Por quê? Isso sim é uma loucura. Voltei no dia seguinte, honestamente, como prometido, e já era tarde. Sim, eu voltei como o infeliz Mateus Levi, tarde demais. Claro que todas essas palavras eram absurdas, porque de fato o que teria mudado se ela tivesse ficado com o mestre naquela noite? Por acaso ela teria o salvado? Ridículo! Teríamos exclamado, mas isso não se faz diante de uma mulher levada ao desespero. Naquele mesmo dia em que sucedera todo aquele rebuliço absurdo suscitado pela aparição do mago negro em Moscou, na sexta-feira, quando o tio de Berlioz fora expulso de volta para Kiev, quando prenderam o guarda-livros e se passaram ainda outras coisas estúpidas e incompreensíveis, Margarida acordou por volta do meio-dia em seu dormitório, cuja claraboia dava para a torre da mansão. E ao acordar, Margarida não chorou, como era frequente, pois acordara com o pressentimento de que naquele dia finalmente aconteceria alguma coisa. Uma vez que teve o pressentimento, pôs-se a aquecê-lo e cultivá-lo na alma, com medo de ser abandonada por ele. Eu acredito, sussurrava Margarida, solene.
Eu acredito. Alguma coisa vai acontecer. Não pode deixar de acontecer, pois porque, na verdade, iriam me mandar um tormento para toda a vida? Admiti que menti, enganei e vivi uma vida secreta, escondida das pessoas, mas não há motivo para isso merecer uma punição tão cruel. Alguma coisa há de ocorrer, impreterivelmente, pois nada fica se arrastando eternamente. Além disso, meu sonho era profético. Isso eu garanto. Assim sussurrava Margarida Nikolaveyevna, olhando para as corrediças escarlates inundadas pelo sol, vestindo-se agitada, penteando diante do espelho triplo os cabelos curtos e encaracolados. O sonho que Margarida Nikolaveyevna tivera naquela noite era realmente incomum. A coisa era que, durante seus tormentos de inverno, ela jamais vira o mestre em sonho. À noite ele a deixava, atormentando-a apenas nas horas do dia. E agora sonhara com ele. Margarida sonhara com um local desconhecido, desesperado, triste, sob um céu nublado do começo da primavera. Sonhara com aquele céu em rufos, rugídeo e cinzento, embaixo do qual havia um bando de gralhas silenciosas. Uma pontezinha torta e debaixo dela um turvo riacho primaveril. Árvores tristonhas, míseras, seminuas. Um choupo tremedor solitário. E adiante, entre as árvores, atrás de uma espécie de horta, uma construção de madeira. Nenhuma cozinha separada, nenhum banheiro. Sabe o diabo o que era aquilo? Tudo ao redor era sem vida, e de uma tristeza tal, que a gente se sentia impelido a se enforcar naquele choupo junto à pontezinha. Nenhum ventinho a soprar, nenhuma nuvem a se mover. Viva alma! Um lugar infernal para ser um vivo. E eis que, imaginem, escancara-se a porta daquela construção de madeira e aparece ele, bem longe, mas nitidamente visível. Estava esfarrapado, não dava para distinguir o que vestia. Os cabelos desgrenhados, a barba por fazer, os olhos doentios, alarmados, acena para ela. Chama-a, sufocando com ar mortiço. Margarida sai correndo em sua direção pelos cômoros, e nessa hora acorda. Esse sonho só pode significar, raciocinava Margarida Nikolaveyevna consigo mesma, de duas uma. Se ele está morto e acenando para mim, quer dizer que veio me buscar e eu morrerei logo. Isso é muito bom, pois então meu sofrimento terá fim. Ou está vivo, então o sonho pode significar apenas que ele está querendo me fazendo me lembrar de si. Quer dizer que voltaremos a nos ver. Sim, nos veremos muito em breve. Encontrando-se ainda naquele estado de excitação, Margarida vestiu-se e começou a incutir em si a ideia de que, na essência, tudo se encaminhava muito favoravelmente e era preciso saber agarrar e aproveitar esses momentos favoráveis. O marido partira em uma missão de 3 dias. Ao longo desses 3 dias, estaria entregue a si mesma. Ninguém a impediria de pensar no que quisesse, de sonhar o que lhe agradasse. Todos os 5 aposentos do andar superior da mansão, todo esse apartamento que de dezenas de milhares de pessoas em Moscou invejariam, estava a em seu inteiro dispor. Contudo, ao receber a liberdade por 3 dias inteiros, Margarida escolheu que todo aquele apartamento suntuoso, um lugar que estava longe de ser o melhor, depois de tomar chá, foi para um quarto escuro, sem janelas, onde as malas e velharias diversas ficavam guardadas em 2 armários grandes. Agachando-se, abriu a gaveta inferior do primeiro deles e, debaixo de uma pilha de retalhos de seda, tirou o único bem que possuía na vida. Nas mãos de Margarida apareceu um velho álbum de couro castanho no qual havia uma foto do mestre, uma caderneta de poupança com um depósito de 10.000 rublos em nome dele, pétalas secas de palha espalhadas entre folhas de papel de seda e um pedaço de caderno escrito à máquina e com as extremidades inferiores queimadas. Voltando para o dormitório com essas riquezas, Margarida Nikolaveyevna colocou a fotografia no espelho triplo e ficou cerca de 1 hora sentada com o caderno estragado pelo fogo nos joelhos, folheando-o e relendo aquilo que, depois da incineração, não tinha começo e nem fim. A escuridão vinda do mar Mediterrâneo cobriu a cidade odiada pelo procurador.
Desapareceram as pontes penseis que ligavam o templo à terrível torre de Antônia. Uma voragem baixou do céu e submergiu aos deuses alados no hipódromo, o palácio dos Asmoneus, com as seteiras, bazares, caravansarás, travessas, piscinas, e Jerusalém, a grande cidade, sumida como se jamais tivesse existido. Margarida tinha vontade de ler mais, mas não havia nada mais, além da franja irregular e carbonizada. Enxugando as lágrimas, Margarida Nikolaveyevna largou o caderno, apoiou os cotovelos no toucador e, refletida no espelho, ficou sentada por muito tempo, sem desviar os olhos da fotografia. Depois, as lágrimas secaram e Margarida arrumou seus pertences com cuidado. E dentro de alguns minutos, eles voltavam a ser sepultados sob os trapos de seda, e a fechadura se cerrou sonoramente no quarto escuro. Na antessala, Margarida Nikolaveyevna vestiu o casaco para ir passear. A bela Natasha, sua empregada, indagou o que fazer como prato principal, e ao receber a resposta de que era indiferente, para se divertir, entabulou conversa com a patroa e se pôs a contar Deus sabe o quê. Algo sobre como na véspera, no teatro, um prestidigitador operaram os truques que deixaram todo mundo boquiaberto, distribuída partes de frascos de perfume estrangeiro e meias de graça a todos. E depois, quando a sessão terminou, o público saía à rua e toma, estava todo mundo nu. Margarida Nikolaveyevna se deixou cair em uma cadeira na frente do espelho de antessala e desatou a rir. Natasha, como você não tem vergonha, disse Margarida Nikolaveyevna. É uma moça instruída e inteligente. Falam o diabo sabe que mentiras na fila. E você a repete. Natasha corou e retrucou, de forma bem acalorada. Não era mentira nenhuma e que naquele mesmo dia, em uma mercearia da Arbat, ela vira pessoalmente uma cidadã que chegara à calçada e quando se encaminhou ao caixa para pagar, os sapatos tinham desaparecido dos seus pés. E ela ficou só de meias, olhos regalados, no calcanhar um buraco. E esses sapatos eram mágicos daquela mesma sessão. E ela saiu assim? E ela saiu assim, gritou Natasha, ficando ainda mais vermelha porque não acreditaram nela. E ontem, Margarida Nikolaveyevna, a polícia prendeu 100 pessoas à noite. Cidadãs saídas dessa sessão corriam só de roupa de baixo pela Tverskaya. Bem, claro que foi a Daria quem contou isso, disse Margarida Nikolaveyevna. Faz tempo que reparei que ela é uma terrível mentirosa. A conversa ridícula terminou com uma surpresa agradável para Natasha. Margarida Nikolaveyevna foi até o dormitório, de onde saiu com um par de meias e um frasco de água de colônia, dizendo a Natasha que também queria operar um truque. E Margarida Nikolaveyevna deu-lhe as meias e o vinho de presente, dizendo que lhe pedia apenas uma coisa, que não corresse pela Tverskaya só de meias, e nem escutasse Daria. Patroa e empregada se beijaram e se separaram. Recostada no espaldar confortável e macio da poltrona do trobelus, Margarida Nikolaveyevna ia pela Arbat, ora pensando em si, ora ouvindo que cochichavam 2 cidadãos sentados na sua frente. Estes virando-se cautelosamente de vez em quando para ver se alguém estava escutando. Sussurravam alguma besteira. O vigoroso carnudo de vivazes olhinhos suínos, que estava sentado na janela, falava em voz baixa a seu vizinho pequenino, que tiveram de cobrir o caixão com uma capa preta. Mas não pode ser, cochichou o pequeno estupefato. Isso não tem precedentes. E o que o Geldbin fez? No meio do ruído uniforme de trobelos, ouvia-se as palavras da janelinha. Investigação criminal. Escândalo. Bem. Puro mistério. A partir desses pedaços fragmentários, Margarida Nikolaveyevna compôs de alguma forma uma história algo coerente. Os cidadãos cochichavam a respeito de um defunto, cujo nome não disseram, de cujo caixão a cabeça tinha sido roubada naquela manhã. Era por isso que o Geldbin agora estava tão nervoso. E esses que estavam sussurrando no trólebus também tinham algum tipo de relação com o defunto roubado. Vamos conseguir arrumar flores?
Afligia-se o pequeno. Você está dizendo que a cremação é às 2? E finalmente Margarida Nicolaveiena se encheu de escutar essa tagarelice misteriosa sobre uma cabeça roupada no caixão e ficou feliz quando chegou sua hora de saltar. Alguns minutos depois, Margarida Nicolaveiena já estava sentada junto ao muro de Kremlin, em um banco que lhe permitia ver o manege. Margarida semicerrava os olhos ao sol ardente. Lembrava-se do sonho daquele dia. Lembrava-se de que exatamente um ano atrás, no mesmo dia e na mesma hora, naquele mesmo banco, estivera sentada ao lado dele. E que então a bolsinha preta jazia exatamente ao seu lado, no banco. E nesse dia ele não estava a seu lado. Porém, Margarida Nicolaveiena lhe falava mentalmente assim mesmo. Se você foi deportado, por que não manda notícias? Afinal, permitem as pessoas que mandem. Você deixou de me amar? Não, por algum motivo, não acredito nisso. Quer dizer que você foi deportado e morreu? Então lhe peço que me liberte, que me conceda finalmente liberdade para viver e para respirar o ar. Margarida Nicolaveiena respondeu a si mesma por ele. Você é livre. Por acaso estou a segurá-la? Depois lhe perguntava. Não, que resposta é essa? Não, vá embora da minha lembrança. Então eu fico livre. As pessoas passavam por Margarida Nicolaveiena e um homem olhou de esguelha para a mulher bem vestida, atraído por sua beleza e solidão. Tostiu e se sentou na extremidade do mesmo banco em que Margarida Nicolaveiena estava sentada, tomando fôlego. Pôs-se a falar. Hoje o tempo está decididamente muito bom. Só que Margarida lhe lançou um olhar tão sombrio que ele se levantou e saiu. Veja um exemplo, disse Margarida mentalmente. Aquele que a dominava. Por que propriamente eu expulsei esse homem? Estou entediada e esse Lovelace não tem nada de ruim. A não ser essa palavra estúpida, decididamente. Por que eu fico sentada sozinha junto ao muro como uma coruja? Por que me desliguei da vida? Ficou absolutamente triste e cabisbaixa. Porém, de repente, aquela mesma onda matinal de expectativa e agitação tocou-lhe o seu peito. Sim, vai acontecer. A onda tocou-a pela segunda vez e então ela entendeu que essa onda era sonora. Por entre o barulho da cidade ouvia-se de forma cada vez mais distinta o rufar de tambores a se aproximar e os sons algo desafinados de trompetes. Primeiro surgiu um policial a cavalo, avançando o passo junto ao gradil, com 3 a pé atrás dele. Depois, devagar, um caminhão com músicos. Em seguida, movia-se lento um carro funerário aberto e novo, com um caixão aberto de coroas de flores e 4 pessoas de pé nos cantos da plataforma, 3 homens e uma mulher. Mesmo à distância, Margarida percebeu que os rostos que estavam junto ao carro funerário, acompanhando o defunto em sua derradeira jornada, estavam tomados de uma estranha perplexidade. Isso se fazia notar especialmente com relação à cidadã no canto traseiro esquerdo do automóvel. As faces gordas dessa cidadã pareciam ainda mais inchadas por dentro devido a algum segredo picante, e nos olhinhos inchados brincavam fagulhas ambíguas. Dava a impressão de que logo a cidadã, sem se conter, daria uma piscada para o defunto e diria: Você já viu alguma coisa assim? Puro mistério. Igualmente perplexos estavam os rostos dos quase 300 acompanhantes que iam a pé lentamente atrás do carro funerário. Margarida seguiu o cortejo com o olhar, ouvindo como o triste tambor turco ia silenciando ao longe, destacando-se sempre e apenas aquele bum bum bum, e pensava: que enterro estranho e quanta angústia nesse bum. De repente, de verdade, eu entregaria a alma ao diabo só para saber se ele está vivo ou não. Seria interessante saber quem está sendo sepultado com esses rostos tão atônitos. Berlioz, Mikhail Alexandrovich, soou ao lado uma voz masculina algo anasalada, o presidente da Mazolite. Surpresa, Margarida Nicolaveiena voltou-se e viu em seu banco um cidadão que, pelo visto, sentara-se silenciosamente na hora em que Margarida contemplava a procissão. E é de se supor, em sua perplexidade, fizera a última pergunta em voz alta. A procissão, entretanto, parara, provavelmente detida pelos semáforos. Sim,
prosseguiu o cidadão desconhecido. Eles estão perplexos. Estão levando o defunto, mas só pensam em onde foi parar sua cabeça. Que cabeça? Perguntou Margarida, olhando para o vizinho inesperado. Tal vizinho revelou-se de baixa estatura, ruivo flamejante, um dente canino, camisa engomada, terno listrado de primeira, sapatos de verniz e chapéu coco na cabeça. A gravata era aberrante. O espantoso era que do bolsinho desse cidadão, onde habitualmente os homens levam um lencinho ou uma caneta tinteiro, sobressaía um osso de frango ruído. Sim, permita-lhe que lhe informe, explicou o ruivo. Hoje de manhã, na sala do Griboyov, a cabeça do defunto foi arrancada do caixão. Mas como pode? Perguntou Margarida sem querer, enquanto se lembrava dos sussurros no trólebus. O diabo é que sabe como, respondeu o ruivo desembaraçado. Eu, aliás, acho que não seria mal perguntar a Behemoth. Furtaram com habilidade terrível. Que escândalo. O principal é que não dá para entender por quê, nem quem precisa dessa cabeça. Por mais ocupada que Margarida Nikolaveiana estivesse consigo mesma, ela se espandou com as estranhas patranhas do cidadão desconhecido. Perdão, exclamou de repente. Que Berlioz? Esse é dos jornais de hoje? Esse mesmo. Então quer dizer de que quem está acompanhando o caixão são literatos? Perguntou Margarida, arreganhando subitamente os dentes. Sim, naturalmente. E o senhor os conhece de rosto? Cada um deles, respondeu o ruivo. Diga-me, pôs-se a falar Margarida, e sua voz se tornou surda. Entre eles não estaria o crítico Latunsky? E como não poderia estar? Respondeu o ruivo. É ele no fim da quarta fila. Aquele loiro ali? Perguntou Margarida, apertando os olhos. Cor de cinza? Veja! Ergueu os olhos para o céu. Parecendo um padre? Isso. Examinando Latunsky, Margarida não fez mais perguntas. E a senhora, pelo que vejo, pôs-se a falar o ruivo, sorrindo, odeia esse Latunsky. Tem alguém que eu odeio ainda mais, respondeu Margarida entre dentes. Mas não é interessante falar disso. Nessa hora, a procissão se movera adiante. Atrás dos pedestres iam principalmente automóveis vazios. Ah, claro que não é nada interessante, Margarida Nikolaveiana. Margarida se espantou. O senhor me conhece? Em vez de responder, o ruivo tirou o chapéu de coco e o segurou. Tem toda a pinta de bandido, pensou Margarida, percrustando seu interlocutor de rua. Eu não conheço o senhor, disse Margarida, seca. Como poderia me conhecer? Fui mandada a senhora, porém, para tratar de um assunto. Margarida empalideceu e recuou. Devia ter começado logo com isso, ela disse, e não tagarelando sobre sabe o diabo o que a respeito de uma cabeça cortada. O que o senhor quer? O senhor quer me prender? Nada do tipo, exclamou o ruivo. O que é isso? Mal começo a falar e já acha que vou sair prendendo? Simplesmente tenho um assunto com a senhora. Não estou entendendo nada. Que assunto? O ruivo olhou ao redor e disse misterioso. Fui mandado para convidá-la para uma visita, hoje à noite. Que delírio é esse? Que visita? A um estrangeiro muito famoso, disse o ruivo, em tom significativo, apertando o olho. Margarida ficou muito irada. Apareceu uma nova raça, o alcoveteiro de rua, ela disse, levantando-se para partir. Muito obrigado por esse tipo de encargo, exclamou o ruivo, ofendido, rugindo as costas de Margarida que partia. Imbecil. Pulha, retrucou ela, virando-se e ouvindo imediatamente a voz do ruivo atrás de si. A escuridão vinda do mar Mediterrâneo cobriu a cidade odiada pelo procurador. Desapareceram as pontes penseis, que ligavam o templo à terrível torre de Antônia. Uma voragem baixou do céu e submergiu os deuses alados do hipódromo. O palácio dos Asmoneus com as seteiras, bazares, caravançarás, travessas, piscinas. Então suma-se a senhora também com o seu caderno queimado e rosa ressequida. Fique sentada aqui no banco sozinha, implorando para que ele a liberte. Deixe-a respirar, saia de sua memória. Com o rosto lívido, Margarida voltou para o banco. O ruivo fitava-a, semicerrando os olhos. Não estou entendendo nada, pôs-se a falar baixo Margarida Nikolaveiana.
Das folhas ainda dá para saber. Infiltrar-se, espiar, subornou Natasha. Não. Mas como o senhor poderia conhecer os meus pensamentos? Fez uma careta dolorida e acrescentou. Diga-me quem é o senhor? De qual instituição? Ah, que chatice, rugiu o ruivo, pondo-se a falar mais alto. Perdão, mas eu lhe disse que não sou de instituição nenhuma. Sente-se, por favor. Margarida acatou sem discutir mais. Não sem discutir. Mas, mesmo assim, ao se sentar, perguntou mais uma vez. Quem é o senhor? Pois bem, eu me chamo Azazelo, mas de qualquer forma isso não lhe diz nada. E o senhor não vai me dizer como ficou sabendo das folhas dos meus pensamentos? Não vou, respondeu secamente Azazelo. Mas o senhor sabe alguma coisa a respeito dele? Cochichou Margarida em tom de súplica. Bem, digamos que eu sei. Imploro que me diga só uma coisa. Está vivo? Não me atormente. Bem, está vivo. Vivo, retrucou Azazelo de má vontade. Meu Deus! Por favor, nada de agitação ou gritinhos, dizia Azazelo, franzindo o senho. Perdão, perdão, murmurou Margarida, agora submissa. Claro que eu me sanguei com o senhor, mas convenha que quando alguém na rua convida uma mulher para uma visita, eu não tenho preconceitos, asseguro-lhe. Margarida sorriu, sem alegria. Mas nunca vi nenhum estrangeiro, nem tenho uma vontade de me relacionar com eles. E além disso, meu marido. Meu drama é que vivo com alguém que não amo, mas acho indigno estragar sua vida. Vindo dele, nunca vi nada que não fosse bondade. Azazelo ouviu a fala desconexa com um visível tédio e disse severo. Peço que se cale por um minuto. Margarida se calou, submissa. Convido-a para visitar um estrangeiro totalmente inofensivo e não há alma que vá saber dessa visita. Isso eu posso lhe garantir. E para que ele precisa de mim? Perguntou Margarida em tom fingido. Isso ficará sabendo mais tarde. Entendi. Terei de me entregar a ele, disse Margarida pensativa. E diante disso, Azazelo resmungou com desdém e respondeu assim. Qualquer mulher do mundo, posso lhe assegurar, sonharia com isso. A fuça de Azazelo se contraiu com um riso. Mas vou decepcioná-la. Isso não acontecerá. Que tipo de estrangeiro é esse? Ansiosa. Margarida exclamou tão alto que as pessoas que passavam perto do banco se viraram para ela. E qual é o meu interesse em ir até ele? Azazelo inclinou-se para ela e sussurrou de forma significativa. Bem, o interesse é muito grande. A senhora pode aproveitar a ocasião. O quê? Exclamou Margarida. E seus olhos se arregalaram. Se eu estou entendendo direito, o senhor está insinuando que eu vou lá saber dele. Azazelo assentiu com a cabeça em silêncio. Eu vou, exclamou Margarida com força, tomando Azazelo pela mão. Vou aonde precisar. Respirando aliviado, Azazelo recostou-se no espaldar do banco, cobrindo com as costas a palavra Niura, escrita em caracteres grandes, e se pôs a falar irônico. Gente difícil essas mulheres. Enfiou as mãos no bolso e esticou as pernas bem para a frente. Por quê? Por exemplo, me mandaram cuidar desse assunto. Benemuth é que deveria ter vindo. Ele é fascinante. Margarida se pôs a falar com um riso torto e penoso. Pare de fazer mistério e de me atormentar com seus enigmas. Sou uma pessoa infeliz e o senhor se aproveita disso. Estou me metendo em uma história estranha, mas juro que é só porque o senhor me atraiu com as palavras a respeito dele. Minha cabeça está rodando com todas essas coisas incompreensíveis. Sem drama, retrucou Azazelo, com uma careta. Coloque-se também no meu lugar. Dar a fuça do administrador, ou expulsar o tio de casa, ou dar uns tiros em alguém, ou qualquer outra bobagem do gênero, é minha pura especialidade. Agora, falar com uma mulher apaixonada? Não, obrigado. E olhe que eu estou já há meia hora tentando convencê-la. Então vai? Vou, respondeu Margarida Nicolaveiena com simplicidade. Então tenha a bondade de aceitar, disse Azazelo, e tirando do bolso uma caixinha dourada redonda, ofereceu-a a Margarida com as palavras. Esconda, os passantes estão de olho, vai ser útil. Margarida Nicolaveiena, nos últimos 6 meses, a senhora envelheceu consideravelmente devido ao pesar, e Margarida ruborizou, mas não respondeu nada, e Azazelo prosseguiu. Hoje à noite, às 9h30 em ponto, tenha a bondade de ficar nua em pelo e
passar esse unguento no rosto e em todo o corpo. Depois faça o que quiser, mas não se afaste do telefone. Às 10 eu vou ligar para a senhora, dizendo todo o necessário. Não precisa se preocupar com nada. Será levada até onde precisa e ninguém irá incomodá-la. Entendido? Margarida ficou em silêncio. Depois respondeu: Entendido. Essa coisa de ouro puro? Dá para ver pelo peso. Pois bem, compreendo perfeitamente que eu estou sendo subornada e arrastada para uma história obscura, pela qual terei que pagar muito caro. O que é isso? Disse Azazello, quase chiando. De novo? Não, espere. Devolva-me o creme. Margarida apertou a caixinha com força e prosseguiu. Não, espere. Sei para onde estou indo, mas irei para qualquer lugar por ele, pois não tenho mais esperança alguma no mundo. Só quero lhe dizer que se o senhor me arruinar, vai ser uma vergonha. Sim, uma vergonha. E eu morrerei por amor. E batendo no peito, Margarida olhou para o sol. Devolva-me, chiou Azazello com raiva. Que tudo isso vá para o diabo, que manda em Benerruf. Oh, não! Exclamou Margarida, assombrando os transeuntes. Concordei com tudo. Concordei em atuar nessa comédia de passar um unguento. Concordei em ir para onde o diabo perdeu as botas. Não devolvo. Bah! Rugiu Azazello de repente, e arregalando os olhos para o gradil do jardim, pôs-se a apontar o dedo para algum lugar. Margarida virou-se para onde Azazello apontara, mas não descobriu nada de especial. Então se voltou para Azazello, desejando obter explicação para aquele disparado bah. Mas não havia ninguém para explicar. O misterioso interlocutor de Margarida, Nicolau Veiena, sumira. E Margarida rapidamente enfiou a mão na bolsinha, onde escondera a caixinha na hora do grito, certificando-se de que ela estava lá. Então, sem pensar em nada, Margarida, apressada, saiu correndo do jardim Alexandrovitch. E aqui a gente termina o capítulo 19, que é o primeiro capítulo da segunda parte. A gente descobre aqui essa nova personagem, né? Que até então ela não tinha aparecido na primeira parte, que é a Margarida do título, né? E a gente descobre o quê? Que ela era apaixonada pelo mestre, né? Que era quem estava escrevendo a história sobre Pôncio Pilatos. E aconteceu alguma coisa, né? Que a gente ainda não sabe exatamente o que é, mas que agora parece que no capítulo 20 a gente vai ter alguma dica, alguma coisa para dizer pra gente. Então, capítulo 20, o creme de Azazello. Vamos lá. A lua cheia pairava no límpido céu noturno, visível através dos ramos de bordo. Tílias e acácias traçavam na terra do jardim um complicado desenho de manchas. A janela de 3 batentes na claraboia, aberta, mas com as corrediças fechadas, cintilava com uma luz elétrica furiosa. No dormitório de Margarida Nicolaevna ardiam todas as luzes, iluminando total desordem no quarto. Na cama, camisa, meias e lingerie jaziam sobre a coberta. A roupa amarrotada, simplesmente jogada no chão ao lado de uma caixa de papirossa que ela esmagara de nervoso. Os sapatos encontravam-se na mesinha de cabeceira, ao lado de uma xícara de café por beber e um cinzeiro com uma bituca fumegante. O vestido negro de noite estava pendurado nas costas da cadeira. O quarto cheirava perfume, ao qual se somava o odor vindo de algum lugar, de um ferro de engomar em brasa. Margarida Nicolaevna estava sentada na frente do tremó, vestindo apenas um roupão de banho jogado sobre o corpo nu e sapatos pretos de camurça. Um bracelete dourado com relógio jazia na sua frente, e ao lado da caixinha recebida de Azazello. E Margarida não tirava os olhos do mostrador. Às vezes chegava a ter a impressão de que o relógio estava quebrado, e os ponteiros não se mexiam. Só que eles se mexiam, embora com muito vagar, como se estivessem grudados. E por fim, o ponteiro comprido ficou no 29º minuto depois das 9. O coração de Margarida batia tanto que ela não conseguia nem segurar direito a caixinha. Controlando-se, Margarida abriu-a e viu um creme viscoso e amarelado. Seu cheiro parecia de lodo do pântano. E com a ponta do dedo, Margarida colocou um pouquinho de creme na palma da mão, o que fez o cheiro de ervas do pântano e da floresta ficar mais forte. E depois, com a palma, pôs a esfregar o creme na testa e nas faces. O creme se espalhou com facilidade, e Margarida teve a impressão de que evaporou imediatamente.
Depois de frecar um pouco, Margarida olhou-se no espelho e deixou a caixinha cair em cima do vidro do relógio, que se cobriu de rachaduras. Margarida fechou os olhos e depois voltou a olhar e caiu em uma gargalhada impietuosa. As sobrancelhas, depiladas com uma pinça até se tornarem um fiozinho, se adensaram, formando um arco negro e uniforme acima dos olhos esverdeados. A fina ruga vertical que lhe cortava o intercílio, surgida em outubro, quando do desaparecimento do mestre, sumira sem deixar vestígios. Também se evadiram as sombras amareladas das têmporas e os pés de galinhas quase imperceptíveis nos cantos dos olhos. A pele das faces encheram-se de uma cor rosada uniforme, e a testa tornara-se branca e limpa, e o frisado artificial dos cabelos se desfizera. Para Margarida, de 30 anos de idade, olhava no espelho uma mulher de 20, de cabelos negros naturalmente encaracolados, com um riso desenfreado, arreganhando os dentes. Parando de rir, Margarida liberou-se do roupão com um pulo, servindo-se largamente do creme viscoso e com pinceladas vigorosas passou a esfregá-lo na pele do corpo. De súbito ficou rosada e brilhante, e depois, instantaneamente, como lhe arrancassem uma agulha do cérebro, acalmou-se a têmpora, que doera a noite toda, desde o encontro no jardim Alexandrovitch. Os músculos das pernas e dos braços se fortaleceram, e em seguida o corpo de Margarida ficou sem peso. Ela deu um salto e pairou no ar um pouco acima do tapete. Logo deslizou lentamente para baixo e pousou. Ah, que creme! Ah, que creme! Gritava Margarida, desabando na poltrona. O unguento modificara não apenas seu exterior. Agora em todo o ser, em cada partícula do corpo, fervilhava a alegria que ela sentia como bolhas a lhe picar todo o corpo. Margarida se sentia livre, livre de tudo. Além disso, entendia com toda a clareza que acontecera exatamente aquilo de que seu pressentimento lhe falara por toda a manhã, e que ela abandonaria para sempre a mansão e a vida anterior. Porém, dessa vida anterior ainda vinha a ideia de que precisava cumprir o seu último dever antes de começar algo de novo e extraordinário, que a impelia para cima, para o ar. E nua como estava, voando pelo ar de vez em quando, saiu correndo do dormitório para o gabinete do marido, e acendendo a luz, precipitou-se para a escrivaninha. Em uma folha arrancada de um bloco, escreveu uma nota a lápis, rápido, com letras grandes e sem correções. Perdoe-me, e me esqueça o mais rápido possível. Estou deixando-o para sempre. Não me procure. É inútil. Tornei-me uma bruxa por causa das desgraças e calamidades que me afligiram. Está na minha hora. Adeus, Margarida. Com a alma totalmente aliviada, Margarida voou para o dormitório com Natasha correndo logo atrás delas, carregada de coisas. E de súbito, todas essas coisas, um cabide de madeira com vestido, lenços de renda, sapatos azuis de seda pendurados em uma arara e um cinto. Tudo isso caiu no chão e Natasha ergueu os braços livres. Então estou bem? Margarida Nikolaevna berrou alto com sua voz rouca. Como foi isso? Sussurrou Natasha recuando. Como a senhora fez isso, Margarida Nikolaevna? Foi o creme, respondeu Margarida, apontando para a caixa dourada reluzente e rodando na frente do espelho. Natasha, esquecendo o vestido amarrotado derrubado no chão, correu até o tremó, cravando os olhos sedentos e ardentes no resto do unguento. Seus lábios sussurravam algo. Voltou-se novamente para Margarida e proferiu com certa veneração. Que pele, hein? Margarida Nikolaevna, mas a sua pele está brilhando. Porém, repentinamente voltou a si. Correu até o vestido, ergueu-o e pôs a sacudi-lo. Largue, gritou-lhe Margarida. Para o diabo com ele, largue tudo. Aliás, não, guarde consigo, como recordação. Estou dizendo, guarde como recordação. Pegue tudo o que tem nesse quarto. Como que meio ensandecida, Natasha ficou olhando imóvel para Margarida por algum tempo. E depois agarrou-lhe o pescoço, beijando e bradando. É um cetim, brilha, é um cetim. E as sobrancelhas, Leve todos os trapos, leve os perfumes e enfie tudo na sua arca. Esconda, gritava Margarida. Mas não leve as joias, senão vão acusá-la de roubo. Natasha juntou em uma trouxa tudo que lhe cabia nas mãos. Lhe caiu nas mãos. Vestidos, sapatos, meias e lingerie.
e saiu correndo para fora do dormitório. Nessa hora, de algum lugar do outro lado da travessa, de uma janela aberta, prorrompeu uma valsa retumbante e virtuosística, e ouviu-se o resfolegar de um carro a se aproximar dos portões. Azazello vai telefonar agora, exclamou a Margarida ao ouvir a valsa que se espalhava pela travessa. Vai telefonar. E o estrangeiro é inofensivo. Sim, agora eu compreendo que é inofensivo. O carro roncou, afastando-se do portão. A cancela bateu, e passos ressoaram nos ladrilhos da passagem. É Nikolai Ivanovich. Reconheço seus passos, pensou Margarida. Terei que fazer algo de muito engraçado e interessante como despedida. Margarida puxou a corrediça de lado e sentou-se lateralmente no peitoril da janela, com as mãos no joelho. O luar iluminava seu lado direito, e Margarida ergueu a cabeça para a lua, fazendo cara pensativa e poética. Os passos soaram mais 2 vezes e depois pararam de repente, ainda admirando a lua, e suspirando por decoro. Margarida virou a cabeça para o jardim e realmente viu Nikolai Ivanovich, que vivia no andar inferior daquela mesma mansão. A lua inundava Nikolai Ivanovich com força. Estava sentado no banco e tudo fazia ver que ele se deixara cair de forma súbita. O pince-nez de seu rosto estava meio torto e apertava a pasta nas mãos. Olá, Nikolai Ivanovich, disse Margarida com voz triste. Boa noite. Está vindo da reunião? Nikolai Ivanovich não respondeu nada. E eu? Prosseguiu Margarida, assomando mais ao jardim. Estou aqui sentada, sozinha, mas, como pode ver, entediada, olhando para a lua e ouvindo uma valsa. Margarida passou a mão esquerda pela têmpora, arrumando uma mecha de cabelo. Depois disse, zangada. Isso é falta de educação, Nikolai Ivanovich, pois sou uma dama, no fim das contas. É uma grosseria não responder quando lhe falam. E Nikolai Ivanovich, que sob o luar era visível até o último botão do colete cinza, até o último fio da barbicha clara e pontiaguda, abriu de repente um sorriso feroz, levantou-se do banco e, obviamente fora de si de tão embaraçado, em vez de tirar o chapéu, acenou com a pasta para o lado e dobrou as pernas, como se preparando para dançar. Ah, como o senhor é chato, Nikolai Ivanovich, prosseguiu Margarida. Vocês todos já me encheram tanto que eu nem consigo exprimir, e estou muito feliz de estarmos nos separando. Vá para o diabo que o carregue. Nessa hora, o telefone matraqueou as costas de Margarida no dormitório, e Margarida desabou do peitoril, e esquecendo-se de Nikolai Ivanovich, agarrou o gancho. Azazello falando, disseram ao fone. Querido Azazello, querido, berrou Margarida. É hora, saia voando, disse Azazello ao fone, e pelo tom de sua voz era audível que lhe agradava a franca explosão de alegria de Margarida. E quando for voar por cima dos portões, grite invisível. Depois sobrevoe a cidade para se acostumar. Daí para o sul, fora da cidade e direto para o rio. A senhora está sendo esperada. Margarida pousou o fone no gancho e daí no quarto vizinho algo de madeira mancou e começou a bater na porta. Margarida abriu e uma vassoura com as cerdas para cima entrou dançando e voando no dormitório. Tamborilou o cabo no chão, escoiceou e lançou-se para a janela. Margarida deu um gritinho de êxtase e pulou em cima da vassoura. Só então ocorreu à Amazona a ideia de que, em meio à barafunda, esquecera-se de se vestir. Foi até a cama galopando e pegou a primeira coisa que apareceu, uma camisa azul celeste. Agitando-a como um estandarte, saiu voando pela janela, e a valsa do jardim atacou-a com mais força. Da janelinha, Margarida deslizou para baixo e viu Nikolai Ivanovich no banco. Estava como que petrificado ali, em pasmo total. Auscultava os gritos e o estrondo proveniente do dormitório iluminado do andar de cima. Adeus, Nikolai Ivanovich, berrava Margarida, saltitando na frente de Nikolai Ivanovich. Este se lamuriou e se arrastou pelo banco, apalpando-o com as mãos e derrubando a pasta no chão. Adeus para sempre. Vou voar, gritou Margarida, abafando a valsa. Daí compreendeu que não precisava da camisa para nada, e com uma gargalhada sinistra, cobriu a cabeça de Nikolai Ivanovich com ela. Cego, Nikolai Ivanovich despengou do banco para os tijolos da passagem. Margarida virou para olhar uma última vez a mansão em que sofrera por tanto tempo.
e viu, na janela iluminada, o rosto de Natasha, desfigurado pelo espanto. Adeus, Natasha! Bradou Margarida, levantando a vassoura. Invisível! Invisível! Gritou, ainda mais alto, e passando entre os ramos do bordo, a lhe bater no rosto. Sobrevoou o portão e saiu voando para a travessa. E atrás dela tinha a valsa, completamente enlouquecida. Fim do capítulo 20. Então, o que a gente tem aqui nesses 2 primeiros capítulos da parte 2, gente? Que hilário. Então, a gente tem a introdução da personagem Margarida, a introdução do personagem Mestre, né? Que aparentemente aí é um amor, né, verdadeiro da Margarida, né? Ela tinha esse amor, aconteceu alguma coisa, daí ela acabou se casando, mas ela não era feliz. E aí tem que ela conheceu o Azazello, né, que é um dos comparsas lá, um dos, né, do time lá do diabo, que foi lá e deu um creminho pra ela passou, ficou mais jovem, né, 10 anos mais jovem, e né, assustou geral ali o pessoal da onde ela morava, e ela saiu voando, ficou invisível e tudo. Então, muito legal, né, gente? Então, assim, ó, eu vou dar continuidade à leitura, então, como eu mencionei no começo do vídeo, eu vou gravar tudo de uma vez e postar tudo de uma vez. Então, você vai acompanhando aí, tá bom? Os vídeos separadinhos aí, tá bom? Muito obrigado pra você que acompanha aqui o canal. E essa leitura de O Mestre e Margarida, que é o último desafio literário, onde eu vou falar o último, gente, porque pode ser que lá na frente eu volte com esse esquema de leitura, mas é que esse ano o formato vai ser diferente, tá? Então, vamos só concluir a história, porque eu comecei, tem que terminar, né, gente? Então, eu conto com você pra me acompanhar. Se você está gostando da história, acompanhe a leitura aqui comigo. Um beijo e até daqui a pouco com a continuação de O Mestre e Margarida. Tchau!